trailer da nova série de Harry Potter finalmente saiu. E galera, o trailer tá lindo. Tem muita coisa legal, muita referência que parece que foi tirada diretamente do livro, como se fosse uma série feita exclusivamente pro fã. Mas também tem muita polêmica que já vem dividindo opiniões. E para vocês terem uma ideia, até a ameaça de morte pro ator Papa Osiedo, que vai interpretar o Snape, aconteceu. E a polícia do condado, próximo de onde as gravações estão acontecendo e que estão de orelha em pé. E a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Editor, roda a vinheta. Fala galera, tudo na boa? Thiago Zabo na área. Pessoal, desde o ano passado, J.K. Rowling, assim como a HBO e a Warner, vem repercutindo uma suposta criação de uma série inspirada nos livros de Harry Potter. E a ideia é que essa série funcione como um reboot, já que a gente já viu uma inspiração dos livros nos filmes. Só que essa série, ela promete ser ainda mais fiel. E não vamos esquecer que a franquia de Harry Potter é uma das mais bem-sucedidas da história do cinema. Gerou legião de fãs, gerou dezenas de bilhões de dólares, né? Então, assim, é uma série que ela fez muito sucesso, criou ali uma legião de fãs fiéis, tanto do livro, quanto dos parques, dos jogos e, claro, dos filmes que a gente viu ali no início dos anos 2000. E pelo que a gente viu no trailer e pelo que o estúdio vem dizendo, cara, vai ser incrível. Porém, não são só boas notícias que a gente tem. A gente sabe que, por conta de divergências de opinião, política, ideológica que está acontecendo ao redor do mundo, cara, tem gente que não tá assistindo filme e já tá ficando puto da vida com filme, com série, com obra, quando algo muda do original. E na maioria das vezes as pessoas não esperam nem ver se tá bom ou não. Elas simplesmente já tomam a decisão. E no ano passado a gente repercutiu a escolha do ator Papa Osiedo para ser o Snape. E a gente vai repercutir o porquê que isso está gerando uma certa polêmica, mas também vamos falar de tudo que tem de bom a respeito da série. Mas assim, eu já penso o seguinte, vai ser 880. Ou ela vai ser muito boa, ou ela vai ser péssima. E antes da gente repercutir tudo isso para vocês, não esqueçam de deixar o like e compartilhar com a galera, porque isso ajuda demais o nosso canal. E se você é novo por aqui no Resenha, informa nos comentários que você é novo pra gente te dar as boas-vindas e clique em se inscrever, clica no sininho para receber as notificações. E já que vai se inscrever, dá uma corrida nas outras páginas, Instagram, TikTok, segue a gente. Isso vai ajudar demais a gente a aumentar a nossa comunidade e, claro, vocês conosco estão fazendo uma grande diferença tanto na quantidade de inscritos quanto na quantidade de visualizações. Então não deixe de interagir com a gente, que isso ajuda demais o nosso trabalho. E sem mais delongas, bora pro conteúdo. E logo no início, galera, do trailer, a gente já vê ali um vislumbre da casa dos Dursleys. Eu preciso me acostumar com isso não, Dursleys. Isso. Que são nada mais nada menos do que os tios do Harry Potter. E ali, logo no comecinho, a gente já vê, né, o Harry sendo colocado dentro do armário / quarto debaixo da escada. E a gente já vê ele chateado, triste, chorando. E a gente já tinha visto isso nos filmes, mas também isso é muito mencionado nos livros, né? O como a família Dursley tratava o Harry de forma bem diferente, né? Como se ele não fosse bem-vindo. É mais ou menos aquele lance. Sinta-se em casa, mas não se esqueça que você não está em casa. E ali o pessoal sempre deixa muito claro. E pessoal, já era ruim, né? Ou já era péssima a sensação do quarto que a gente via do Harry nos filmes. E nessa série, a gente tá vendo um quarto muito mais claustrofóbico. Uma coisa muito mais, como que eu posso dizer, muito mais humilhante pro Harry, né? Muito mais grave no que diz respeito a cuidar de uma criança. A gente tem ali uma tia muito mais enérgica, muito mais malvada, vamos dizer assim, do que aquilo que a gente viu no filme. A gente tem o primo do Harry, né? Ali no momento onde mostram eles na escola, que aparentemente vai ser muito mais adepto do bullying do que o outro primo que a gente via nos filmes. Que antes era aquele moleque meio bobinho, meio mimado. Aqui não. Parece um moleque que não tá sendo criado da melhor forma possível. É um moleque que, sabe, ele tem atitudes maldosas, né? Então, pode ser que a gente veja essa relação muito mais catastrófica do que aquilo que a gente viu nos filmes.
E claro, a gente também vê um vislumbre da escola aonde o Harry estuda na Inglaterra, coisa que a gente quase não vê no filme. No filme a gente vê ele ali, né, com a família e depois já fazendo a transição para Hogwarts. E aqui não, a gente vê ele na escola St. Gregory, né, que é uma das escolas, a escola onde o Harry estudou antes de fato ser aceito, né, ou convidado para estudar na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Então, é bem provável que a gente veja a vida do Harry durante os primeiros episódios na Inglaterra, diferente de um corte mais rápido como foi nos filmes. E aí tem uma cena icônica que a gente ouve, né, que a gente lê no livro, né, da Harry Potter e a Pedra Filosofal, que é o fato do cabelo do Harry, por querer ser todo espichado, né, todo rebelde, irrita a tia Petúnia. Então tem uma cena tem uma cena que é descrita no livro, onde ela vai lá cortar o cabelo dele com uma tesoura de cozinha, né? E o Harry dorme aflito durante a noite, até chegar a se sentir ridículo no dia seguinte, e no dia seguinte provavelmente a gente vai ver que o cabelo dele tá tudo normal, o que deixa a tia dele ainda mais irritada. E essa parte dela conversando com ele, apontando a tesoura pra cara dele, cara, é bem chata essa parte, né? Então a gente provavelmente vai ver uma versão mais madura, né, da forma ruim que os tios tratam o Harry Potter. Então é capaz que a gente fique ainda mais chateado com isso. E aí corta pro Harry finalmente recebendo, né, a carta dele de Hogwarts, né, onde ele acaba recebendo essa carta como um convite, né, convidando ele para estudar na escola de magia e bruxaria, já que ele é descendente de bruxos. O pai era bruxo, a mãe era bruxa, ele não é meio bruxo, como é o caso da Hermione, por exemplo, né, que os pais são trouxas. No caso dele, não, ele é descendente direto de bruxos. Então, ele não tinha motivo para que ele não fosse aceito. E aí, nós vemos a interação, né, entre o Harry e o Hagrid dentro de um metrô. E aí, galera, um ponto importante, a gente vê os olhos do Harry, o cabelo, e a gente vê, né, o primeiro vislumbre da cicatriz, que na minha opinião, ficou muito melhor do que era nos filmes. Porque no filme a gente tem aquela manchinha, né, quase como se fosse uma mancha de nascença em formato de raio. Enquanto aqui não, a gente vê que existe uma mancha, mas existe uma textura de cicatriz. E o Harry sempre foi mencionado sobre isso. O garoto da cicatriz, né? Ele tem essa cicatriz de ter sobrevivido ao ataque do Lord Voldemort. Então aqui a gente provavelmente vai ver isso, né, muito mais tratado. Inclusive tem uma cena no final, onde no bate-papo entre o Weasley, o Harry Potter e a Hermione, o Rony faz exatamente essa alusão. Ele, pô, então você que é o Harry Potter? Aí ele, sim, eu sou, porque ele é... Então ele, né, faz ali uma brincadeira a respeito do que aconteceu, com a mão bem no lugar onde a gente vê ali, né, a mancha, né, de nascença, que ao mesmo tempo é o símbolo da afronta do Harry, mesmo sem saber o que estava acontecendo, contra o Voldemort. Então isso eu achei muito legal. Depois disso, corta, o Harry tá dentro da estação de trem, provavelmente tentando encontrar, né, a plataforma 9 3/4, para ele poder entrar no trem para ir para Hogwarts. Então mostra ele correndo já com uma outra roupa. Então provavelmente o encontro do metrô com o Harry acontece antes daquele momento, de ele estar correndo, a coruja, né, de Regis, tá na frente com a gaiola. Então a gente deve ver novamente essa cena dele procurando a plataforma. E aí corta para um momento de camada emocional bem interessante, que é o momento onde o Harry ele tá sentado olhando para fora, vendo uma mãe abraçando o filho. E cara, a gente sabe que isso sempre pegou o Harry, que não chegou a conviver, conhecer os seus pais. Então, aqui a gente provavelmente vai ver algumas dessas camadas de emoções sendo trazidas de volta, né, como a gente vê nos filmes, e isso é muito especificado nos livros. Só que a mãe e filho que ele tá vendo no momento de abraço é o Rony Weasley, né, o melhor amigo dele, que vai vir a se tornar o melhor amigo dele, e a Molly, que é uma puta mãezona, né, dos Weasley, e que depois acaba em muitos momentos acolhendo o Harry quase como se fosse um filho. E aí, tem até uma cena icônica que é descrita nos livros, da mãe dele tentando limpar o nariz do Rony. E mais pra frente, a gente vai ver uma continuação dessa cena ali, do momento onde ele fala da cicatriz, a gente vê que ele ainda tá com uma manchinha do nariz. Provavelmente a mãe tentou limpar, o filho com vergonha saiu, né? Então a gente provavelmente deve ver esses momentos de comunicação. E aqui abre uma aspas bem importante.
Os filmes ali dos anos 2000, eles conversavam com as crianças dos anos 2000 e que estavam, né, ali, ó, crianças e adolescentes. Então, eles tinham uma visão menos adulta e muito mais mágica da história de Harry Potter. Essa série, eu acho que eles estão fazendo algo brilhante. Eu acho que eles devem estar trazendo o vislumbre dessa série para o público que era criança e adolescente nos anos 2000. Então, provavelmente, a gente vai ver uma retratação mais madura de tudo que aconteceu de bom e de ruim do Harry Potter. Então, putz, tem ali um problema, aquele lance de criança, tudo a gente provavelmente vai ver. Mas talvez com consequências de formas mais sérias, mais contundentes na vida do Harry. Então, talvez essa série seja muito mais adulta do que a sequência de filmes. Na sequência, a gente vê o Harry junto com o Hagrid, a galera chegando, caminhando para chegar até a escola, e vemos o primeiro vislumbre do interior de Hogwarts, onde os alunos estão sendo recebidos ali pela professora Minerva McGonagall. E, cara, tá muito igual, tá muito legal. O chapéu seletor, ele tá muito mais realista, tá muito mais parecendo um chapéu do que um personagem. E só tem um ponto que me chamou a atenção. As partes onde a gente vê de Hogwarts estão muito mais simples e menos fantasiosas do que a gente viu nos filmes. Estão muito mais pé no chão. Eu não sei se é porque com essa compra da Warner, que foi comprada, né? A Warner foi comprada junto com a HBO e afins pela Paramount. Então, não sei se ainda não deu tempo de colocar o CGI, eles quiseram mandar alguma divulgação já para começar a hypar o público, ou se a gente vai ver algo muito mais medieval e menos fantasioso. Algo mais, é uma escola milenar, ela é desse jeito, tem ruínas, tem tudo sujeira, então talvez a gente veja algo mais realista. Pode ser que sim, ou pode ser esse lance de CGI. A gente precisa descobrir como que isso vai se encaixar. E aí, um pouco mais pra frente, nas sequências de cenas que a gente vê o Sr. Olivaras, a gente vê ali algumas escadarias de Hogwarts, a gente vê o Harry entrando, né, no estádio de quadribol. Primeiro momento ali de quadribol, tem uma parte que eu achei maravilhosa, né, a caixa da Nimbus 2000, parecendo uma caixa de fato de produto ou de brinquedo dos anos 90, a forma das letras, a escolha, né, da fonte, a cor. Ficou muito bacana, eu gostei muito disso. A gente consegue ver também ali uma vislumbre do Dumbledore com um chapéu, o que ali a gente acaba remetendo ao que a gente via em Animais Fantásticos. Aquela versão do Dumbledore que usa chapéu, óculos, e cara, tá muito parecido até com o que a gente lê na descrição dos livros. Depois a gente vê ali também uma versão do Draco Malfoy, uma cara menos infantil, muito mais pomposo. E, cara, esse moleque, eu acho que ele vai... Esse ator, a escolha do ator, eu acho que ela vai fazer muita, muita diferença. Esse Malfoy, ele tá com uma aparência de um moleque que vai ser muito detestável. Mais do que o que a gente tinha visto no filme. E eu tô ansioso pra ver isso também. A gente vê a interação dos alunos, as brincadeiras, até o Hagrid, gente, brincando na neve. E nos livros do Harry, o Hagrid é isso. Ele é um bom homem, ele brinca com as crianças, ele interage, a amizade das crianças também, correndo, brincando na neve. Então a gente, né, inclusive essa guerra de neve acontece uma vez por ano, segundo os livros. Então, sabe, é como se essa obra ela tivesse todo esse cuidado de trazer de fato coisas reais do livro, easter eggs, para que o público possa ver, ter essa identidade. Pô, legal. Eu vi o filme era legal, mas o livro era melhor. E na época tinha isso. Tinha gente que preferia o livro, tinha gente que preferia o filme, tinha gente que sentia falta de informações tanto do livro quanto dos filmes em jogos. E aqui não. Parece que a gente vai ver de fato um livro em live action, tendo ali diversas camadas. Só que é claro que nem tudo agradou todo mundo, né? O ano passado, a gente fez um vídeo falando justamente sobre essa escolha de casting, né? A escolha do ator Papa Essiedo para ser o professor Snape. Isso já tá dando polêmica desde o ano passado, só que agora, pelo que eu tô vendo, né, nas informações que eu vejo na internet, nos conteúdos que eu assisto, nas pesquisas, está começando a ficar intensificado.
Por quê? Como eu disse, a gente tá num momento de polarização de opinião. Venho dizendo isso em todos os vídeos, gente, porque não é por uma questão de eu me tornar repetitivo. Só que isso impacta diretamente no tipo de conteúdo que todo mundo tá assistindo. E a verdade é uma só. Nos livros, o Snape é descrito como um homem pálido, com um homem feio, com cabelos oleosos. E, cara, ele era muito zoado por isso por outros alunos durante a infância ali na escola de magia e bruxaria. Porque não vamos esquecer, os professores já foram alunos de Hogwarts. E o Snape sofria bullying pela aparência, tá? Simplesmente porque ele era feio, porque ele era estranho, porque ele era esquisito. Agora, ele também sofreu muito bullying, a grande maior parte do bullying veio pela galera pelos meninos que eram amigos do pai do Harry Potter e do pai do Harry Potter. Passa um tempo, os alunos também, quando o Snape se torna professor, os alunos também fazem bullying com essa aparência. Aí eu te pergunto, e aí vamos falar agora do ator. Eu estudei um pouco sobre o ator da última vez que a gente gravou um vídeo falando sobre ele, sobre a escolha dele para Harry Potter. Cara, ele é um ator muito bom, é um ator versátil, é um ator que entende tanto de cinema quanto de teatro. Ele é muito bom para interpretar comédia, drama, ação. Ele é um bom ator. Só que neste momento de polarização, escolher um ator negro para viver um ator branco que vai sofrer bullying pela aparência e que vai ser ali talvez maltratado pelos alunos, e é um professor que já tem um histórico de ser um professor mais enérgico, um professor mais com um viés mais perfeccionista, um pouco mais, vamos dizer assim, um professor mais escroto na forma de agir com os alunos, que não tem medo de punir. E sabendo que esse professor vai ser criticado pela aparência, neste momento, será que essa era a melhor escolha que poderiam ter feito? Será que neste momento, onde a Warner acabou de ser vendida para Paramount, será que precisa desse tipo de exposição? E de novo, não tem nada a ver com o ator. Da mesma forma que o Samuel Jackson entregou um excelente Nick Fury, que nas histórias da Marvel desde o Primórdios sempre foi um personagem branco, eu não tenho dúvida que o Papo Ciedo vai fazer um excelente trabalho. Só que assim, gente, já tá começando os ataques. É gente falando que é lacração, é gente reclamando da escolha do ator, e na semana passada, até ameaça de morte o ator recebeu, tá? Eles estão gravando, para vocês terem uma ideia, eles estão gravando as histórias ali, as partes, né, as cenas da série de Harry Potter, eles estão gravando em uma cidade chamada Hertfordshire, na Inglaterra. E, cara, ele recebeu cartas, telefonemas de ameaça de morte, até que a polícia da região tá esperto, tá acompanhando de perto para garantir que nada aconteça com o ator. Aí eu te pergunto, que culpa o ator tem? Porque, de novo, eu não acho que isso aqui é representatividade na minha visão, tá? Na minha visão aqui, trocaram a cor do ator, foi pintado mesmo simplesmente isso, e colocaram ali para impactar. Isso é um problema? Não. Poderiam ter colocado ele como qualquer outro professor de destaque. Poderiam colocar ele, gente, como o tio do Harry Potter. Poderiam ter colocado ele como o... Caramba, eu esqueci o nome do tio do Harry Potter. Tá vendo, galera? Quando a gente escreve o roteiro, o Sirius Black. Poderiam ter colocado ele como o Sirius Black. Não teria problema nenhum. O pessoal ia reclamar de qualquer jeito, porque você literalmente mudou uma coisa que os fãs já acompanham. Mas o autor não tem culpa. Ele viu uma vaga para fazer um teste por uma série famosa, fez a vaga, fez o teste, passou pela própria competência. Pena colocar ele numa sinuca de bico. Então eu acho que tá correto a escolha dele? Não concordo. Mas agora que já escolheram, que ele faça um bom trabalho. Eu vou dar uma oportunidade pro cara para ver se ele vai fazer um bom trabalho. Agora o que eu quero saber, e aí não tem a ver com o ator, não tem a ver com a obra. O que eu quero saber é como é que os roteiristas, né, e todo o staff da produção vão fazer na hora de justificar o bullying pela aparência, sem fazer com que isso pareça... Entenderam? Sem fazer com que isso pareça.
Porque senão a gente vai ter uma série que deveria ser para criança, que aborda temas infantis sérios de fato, que já vem vindo com uma certa leveza e que provavelmente vai se transformar em uma discussão política. Aí eu te pergunto, que culpa que o ator tem? Ainda que o ator seja de viés um pouco mais progressista, woke, cara, ele tá trabalhando. Então, olha que foda, a gente falou de um monte de coisa legal da série pra hypar a galera e existe um tema polêmico que provavelmente vai gerar problema, fora que a vida do ator tá correndo risco. Então, assim, a série tem tudo pra dar certo, entendeu? A série tá tendo um investimento pesado, a J.K. Rowling tá fazendo parte, o casting até agora tá legal, o visual da série tá legal, tudo que a gente viu no trailer tá legal, entendeu? E, de novo, eu não tenho dúvida que o ator vai entregar um bom papel, mas a questão é, precisava abrir esse precedente por uma coisa que talvez já não deveria, talvez a gente não tivesse nem mexendo. Vou fazer de novo. Precisava disso? Talvez a gente tá mexendo com uma obra que a gente não precisasse mexer. O livro já entrega tudo, os filmes entregam o que a gente precisa e a gente tá criando um reboot. Colocamos o Papo Ciedo para interpretar um personagem que foi interpretado anteriormente pelo grande Alan Rickman. Essa exposição negativa na divulgação do filme é o que a gente precisa? Ou será que existe alguma estratégia para impactar? Não sei como é que vai ficar. Mas sendo bem sincero, a série ela estava programada para ser lançada no ano que vem, 2027. Vão antecipar, será lançada em dezembro, e faz tempo que a gente não vê uma obra em dezembro com esse clima mais mágico. Então a gente vai ter a série aí, a própria produtora do filme, e claro, todos os envolvidos têm dito que essa série vai ser um evento maravilhoso, e eu não gostaria que a gente visse ali discussões ideológicas, mas provavelmente a gente vai ver. Do lado de cá, agora eu vou convidar vocês a uma reflexão. Assistam a série, deem uma oportunidade pro ator. Vamos ver como que essa série se desloca. Cara, é uma história maravilhosa, a história de Harry Potter. É uma história mágica, é um mundo que todos nós gostamos. Vamos sair um pouco desse viés político e vamos ver como é que funciona. Se der certo, cara, a gente vai ficar feliz pra caramba. E se der errado, vamos criticar. Mas será que a única coisa que vai fazer com que a série seja boa ou não é o fato da escolha de um ator negro pra ser o Snape? Eu acho que não. Então, eu queria trazer para vocês essa reflexão, mas queria trazer também esse vislumbre. Tô hypado, tô torcendo para que dê tudo certo e com certeza eu vou assistir. Mas claro que depois a gente vai trazer a nossa opinião sobre os episódios e falar, né, o quanto essa escolha de casting pode ou não impactar no sucesso da série. Mas e você? Gostou do trailer? Também concorda que tá muito bonito, tem coisas que estão fiéis? Tá hypado para assistir? E qual que é a tua opinião sobre a escolha do Papo Ciedo, né, para interpretar o Snape? Curtiu, não curtiu? Acha que faz sentido? Não vai deixar de assistir só por causa do ator? Deixa aqui nos comentários pra gente continuar essa resenha. E claro, se você curtiu ou não curtiu, deixa o like, dá o feedback pra gente, ajuda a gente a melhorar, interage, né? Até porque o conteúdo está sendo entregue para cada vez mais pessoas. Isso tem ajudado demais o nosso canal. E de novo, se você é novo no canal, clica no sininho, se inscreve, fala nos comentários que você é novo pra gente desejar as boas-vindas também. Obrigado demais por vocês estarem aqui. Eu vou ficando por aqui, mas vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!